Olá, tudo bem? Boa tarde, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos começando agora um momento de reflexão bíblica. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, é nosso convidado para estar conosco nesta tarde, para juntos nós conversarmos a respeito da palavra do Senhor e sermos edificados através desta palavra. Se você não me conhece, eu sou Wesley Bandeira e todos os dias nós estamos aqui parando um pouquinho do nosso tempo para conversar a respeito da palavra de Deus e buscarmos a orientação e a edificação que vem da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos em uma série de estudos de Gênesis a Apocalipse e por enquanto estamos aqui no período de Salmos, no livro de Salmos. Estamos refletindo a respeito destes belos salmos compostos por homens de Deus ao longo da história. Hoje nós vamos trabalhar o salmo de número 40, este salmo muito especial que Deus falou através da boca de Davi. Nós vamos aprender como esse salmo é importante para nós em momentos de angústias e em momentos de dificuldades e problemas que nós por vezes venhamos a passar. Nos últimos salmos, meus irmãos, o Salmo 38, o Salmo 39, nós falamos bastante sobre salmos de dores, salmos de angústias, salmos em que Davi estava em um momento pedindo socorro para Deus, e a razão era clara, em razão do pecado que ele havia cometido. No Salmo de número 40, nós vemos o que aconteceu depois que Deus interveio na sua vida. Obviamente, nós não sabemos se esses salmos estão organizados de forma cronológica. O que nós sabemos é que esses salmos são de Davi, mas quando os teólogos foram compilar de uma maneira na Bíblia Sagrada, eles colocaram de um jeito em que houvesse um certo tipo de coerência. O Salmo de número 40 e o Salmo de número 41, eles vão fechar um ciclo de estudos dentro de um primeiro grande ciclo dentro da Bíblia Sagrada. Do Salmo 1 até o Salmo 41 é composto o primeiro grande livro, ou o primeiro grande tomo dos livros dos Salmos. São ao todo 5 tomos, mas aqui nós já caminhamos para um fim. Então, o Salmo 40 e depois o Salmo 41, eles já vão entrar nessa lógica de conclusão, onde o autor está olhando para o passado, ou olhando para a sua vida, e vendo o resultado e as bonanças de ter confiado em Deus. Durante os outros salmos, nós percebemos essa crise existencial do autor, em que várias vezes ele olhava para o ímpio e via que o ímpio estava prosperando e ele não prosperava. Agora, nós vamos ver o que Deus fez com ele, porque ele resolveu esperar no Senhor. Obviamente, isso tem um impacto na nossa vida, porque nós podemos aprender o que acontece com o homem e a mulher de Deus que resolve confiar no Senhor. É isso que nós vamos aprender neste exato momento. Então, se você tem uma Bíblia aí, nos acompanhe. Salmo de número 40, versículo 1, diz o seguinte: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus pés secos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. O verso primeiro ele começa dizendo: Eu esperei com paciência no Senhor durante o momento da minha tribulação, durante o momento das minhas crises, durante os momentos em que eu estava confuso. Eu esperei. Mesmo quando o errado da história era eu, e eu estava recebendo as punições pelo crime ou os pecados que eu cometi, eu resolvi esperar. Eu resolvi confiar que Deus era fiel, que a sua ira durava apenas um pouco, mas as suas misericórdias são de geração para geração. Nesses 4 versos que nós lemos, nós aprendemos aqui 4 coisas interessantíssimas que Deus fez para com Davi. A primeira coisa, Deus ouviu Davi. Ele disse: Eu clamei ao Senhor e Deus ouviu a minha voz. Deus ouviu o meu pedido. Deus não ficou surdo para o meu problema, para a minha dor. Depois que Deus ouviu a minha dor, Deus
tirou-me de um lago horrível, de um poço de lama, de algo que eu estava atolado e sujo. Deus tirou-me deste lugar. Deus tirou-me da situação de vergonha em que eu me encontrava, ou numa situação que eu mesmo me coloquei por causa da minha arrogância, por causa dos meus pecados e porque eu fiz aquilo que era o desejo do meu coração. Deus me tirou de lá, ou seja, Deus me deu uma chance de recomeçar. Deus me deu uma segunda chance. Depois disso, a Bíblia fala que Deus colocou Davi numa rocha. Rocha na Bíblia Sagrada fala de estrutura, fala de alicerce, fala de firmamento. Deus então ouve Davi, tira Davi de um lodo e coloca Davi sobre uma rocha estável, a ponto de sua vida, seu ministério, seu trabalho e tudo o que ele tinha estava firmado em Deus, a ponto de que novas tempestades não seriam capazes de abalar a vida de Davi. Mas a história não para por aí. O texto continua dizendo que Deus colocou um novo cântico de louvor na boca de Davi. Deus tirou aquele grito inicial de dor, de clamor que ele tinha feito já no verso 1, e Deus muda a voz de Davi para um cântico de alegria, um cântico onde todos os povos ouvirão a voz do Senhor que estava através da boca do salmista. Na mesma coisa, Deus pode fazer isso com você que está aqui. Deus pode te ouvir o seu clamor. Deus pode tirar você dessa vergonha que você está. Eu não sei que tipo de vergonha, se são as muitas dívidas que você tem aí para pagar e não sabe como pagar, se são questões emocionais, de relacionamento, financeiras. Eu não sei qual é a sua vergonha. Eu não sei qual é o poço que você está afundado que tem tirado a sua paz e a sua alegria. Mas o Senhor pode te tirar daí e te limpar e colocar você numa estrutura, talvez num relacionamento estruturado, numa vida financeira bem organizada, aonde você não mais perderá noites de sono por causa disso. E uma nova coisa Deus pode fazer: tirar esse lamento que você tem na sua boca e colocar um cântico de alegria, aonde você começará a agradecer a Deus por todas as coisas que Deus tem feito, e você começará a engrandecer a Deus e dar testemunho das grandezas que Deus fará na sua vida, porque a sua vida será um milagre através desta nova experiência que você vai viver. Se nós olharmos para o Salmo de número 38 e o Salmo de número 39, o salmista vai dizer: eu estava morto, eu estava jogado, as pessoas à minha volta estavam esperando apenas que eu deixasse de existir. Mas o Senhor me tirou dessa situação. Deus organizou um milagre na minha vida quando todo mundo disse que não tinha mais jeito. E aí, o final do verso de número 4, de número 3, Davi vai dizer: e todos temerão e confiarão no Senhor, porque até então pensavam que a minha vida era uma vida banal, mas depois perceberão: a minha vida serve para a glória de Deus, o louvor de Deus, e todos temerão, porque durante um momento de fraqueza eu fui fiel a este Deus. Logo, dou testemunho também através dessa vida que eu tenho aqui. E o texto continua dizendo: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Bem-aventurado é você que resolveu ficar firme quando todos os soberbos diziam: abandona o teu Deus e morre. E é isso que ele está dizendo: eu não ouvi a esses soberbos porque eles diziam para que eu abandonasse a minha fé. Eles diziam que Deus havia se esquecido de mim. Eles diziam que Deus não me responderia no momento da angústia. Mas eu não seguia essas mentes mentirosas, a essas bocas que falam inverdades a respeito do meu Deus. Muitos são, Senhor, e ele aqui dando um testemunho para Deus, depois da vitória. Agora não é mais momento de derrota, agora é um momento de vitória. E ele diz: muitos são, Senhor, tu sabes as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti.
Ninguém pode esquadrinhar o pensamento de Deus. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Eu queria contar as grandezas e o poder de Deus. Eu poderia querer anunciar tudo o que Deus faz, mas é impossível. Tamanha a graça e a misericórdia e o poder que Deus tem a capacidade de fazer para as nossas vidas. Essa mensagem não é uma mensagem apenas para a pessoa que está na vitória. É uma mensagem também para a pessoa que está passando pelo momento de sofrimento. Porque o mesmo exemplo que Davi vivenciou, nós podemos vivenciar também. Acreditamos firmemente que Deus vai nos tirar do lugar de vergonha. E os seus pensamentos, e a sua mensagem, e aquilo que Ele tem para nós, é muito maior do que qualquer outro tipo de coisas que possa vir do mundo. Nada se compara à presença de Deus e ao amor de Deus que tem feito grandes coisas em nossas vidas. É por isso que estamos alegres, é por isso que estamos aqui, é por isso que continuamos a lutar todos os dias, mesmo quando vem pessoas ao nosso lado dizendo: pare, já acabou, desista. Você diz: não vou desistir, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que no momento certo, Deus vai se levantar ao meu favor e vai ouvir a minha voz. Muitos são essas pessoas que desejam o meu mal, mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Verso de número 6. Sacrifícios e ofertas não quisestes, as minhas orelhas furastes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. O texto central do Salmo de número 40, o texto central da vida de Davi, o texto central da Bíblia Sagrada, vamos colocar nesses aspectos em relação à nossa relação de seres humanos para com Deus, está no verso de número 6, que vai ser expresso depois nos profetas, principalmente em Jeremias, e vai ser expresso também na mensagem de Jesus, que é: sacrifício e ofertas não quisestes. O que são sacrifícios e ofertas? Sacrifícios e ofertas são coisas que os pecadores fizeram para apresentar a Deus pedindo perdão dos seus pecados. Mas Deus rejeitou essas coisas porque Ele preferiu a obediência. O sacrifício e a oferta eram oferecidas depois do pecado, mas Ele diz aqui que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você continuar obedecendo a Deus do que você pecar e depois ir até Deus pedir o perdão. Aqui tem um sentido histórico porque agora Davi compreende esses elementos na prática. Porque ele tinha pecado, principalmente com Batseba. Batseba é aquela mulher que era esposa de Urias e ele desejou ela e acabou fazendo maldades para Urias e tomou Batseba de Urias. Este foi um pecado. Depois desse pecado, nós vemos consequências gravíssimas para a vida de Davi, a ponto de nós vermos o seu reino dividido, problemas familiares e vários outros problemas, que não teria acontecido na sua vida se ele não tivesse pecado. Aí ele então percebeu: eu percebi que embora Deus possa me perdoar, é melhor eu passar pela vida sem passar por esse processo de pecado. Mas, mesmo se eu venha pecar, o Senhor é apto e bom para responder à minha oração. O texto do verso de número 6 continua dizendo: as minhas orelhas furastes. Essa expressão, ela é uma expressão que vem do livro de Deuteronômios, que era uma lei presente ali. Deus havia dito para o povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra de Israel, vocês não terão escravos. Mas caso alguém tenha uma dívida muito grande e ele não conseguir pagar, ele vai trabalhar durante 6 anos na sua propriedade. No 7º ano, que for o ano sabático, ele será livre. Caso ele não queira ser liberto, ele vai ter a sua orelha furada, como um sinal de que ele era escravo voluntário daquela pessoa, daquele patrão. Agora, ele estava ligado a essa pessoa, não mais pelo laço de dívida,
mas sim por um laço de união, de amor, de compromisso voluntário. O verso de número 6, Davi vai dizer: eu sirvo a Deus e resolvo obedecer a Deus, não porque estou sendo forçado, não porque eu tenho medo do inferno, não porque coisas ruins vão acontecer na minha vida, mas porque voluntariamente estou aqui para servir a Deus. Paulo, nas suas cartas, principalmente na carta aos Romanos, vai usar muito bem essa expressão: as minhas orelhas furastes, e hoje eu sirvo ao Senhor como um ministro, como um escravo na tua presença. Eu não sei qual é o tipo de relacionamento que você, meu irmão, minha irmã, tem com Deus neste exato momento. Se é um relacionamento distante, se é um relacionamento porque você aprendeu assim com a sua tradição, ou se é um relacionamento íntimo e voluntário. Seja qual for, hoje é momento de você aprofundar este seu relacionamento com Deus de uma maneira voluntária, a ponto de você dizer: Senhor, eu estou aqui e estar na tua presença é muito melhor do que estar em 1000 tantos outros lugares. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 outros em outros lugares. É isso que o salmista está dizendo. E ele te diz: holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Ou seja, todos aqueles elementos de cerimônia religiosa foram substituídos através de um relacionamento pessoal, através de um relacionamento íntimo com Deus. Isso mostra que tanto faz a sua religiosidade. Quantas vezes você vai para a igreja, quantas vezes você ora, quantas vezes você jejua, quantas vezes você faz aquilo que a cartilha religiosa manda. Tanto faz isso. O mais importante é o seu relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é muito melhor do que as regras religiosas. Verso de número 7. Então disse: eis aqui, venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então perceba que a lei do Senhor agora é uma coisa internalizada, não é apenas uma prática que Davi ia lá, cumpria determinados rituais religiosos e depois voltava para casa. Não, ele caminhava com Deus dia após dia no seu cotidiano. E nós aprendemos aqui, e nós temos um ponto, uma mudança paradigmática na mensagem de Davi, é que a partir de Davi nós vamos começar a ver o relacionamento com Deus sendo construído através da devoção, através de um relacionamento mais íntimo, através de algo que não é apenas superficial. E a gente vê isso depois com vários outros personagens que vão aparecendo pós-Davi, inclusive com Jesus. Jesus, ele chama Deus de Abba, Pai, Paizinho. Enquanto todos os outros sacerdotes tinham uma visão distante em relação a Deus, Jesus aproximou Deus da humanidade. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensinou dizendo: quando for orares, digam assim: Pai, Pai nosso que estais nos céus, Paizinho, meu Pai, meu amigo íntimo, o Deus que é um Deus pessoal, não um Deus da religiosidade, não um Deus que é distante. Verso 9. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que mesmo passando pelo problema, pela adversidade, eu continuei firme, acreditando na Tua palavra e que o Senhor tinha poder e capacidade para me livrar daquele momento de angústia. Não escondi, Senhor Deus, a Tua justiça. Eu não escondi que eu fui pecador. Eu não escondi que eu fui pessoa que errou. Eu não escondi todas as misérias que tinha na minha vida. Eu não escondi a justiça, porque esta estava dentro do meu coração. Apregoei a Tua fidelidade e a Tua salvação, não escondi da grande congregação a Tua benignidade e a Tua verdade. Senhor, a Tua bondade e benignidade me acompanharão para todo sempre. Davi, nesse momento, acredito eu, estava já no final da sua vida, no momento já onde ele estava chegando nos términos da sua jornada.
mas ele lembra daquelas palavras que ele havia prometido a Deus lá no começo, quando ele ainda era apenas um pastor de ovelhas. Que ele disse que a bondade e as misericórdias do Senhor lhe seguirão todos os dias da sua vida. Mesmo quando ele estivesse errado, o Senhor jamais o abandonaria. E agora é como se ele estivesse olhando para o passado e vendo tudo o que aconteceu e disse: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanhou todos os dias da minha vida, porque eu tenho visto que a sua palavra é a verdade e o poder para guiar a minha vida. Essa reflexão eu convido você também para fazer na sua vida. Olhe para tantas maravilhas que Deus fez através da sua história. Somente o fato de você estar aqui é um milagre de Deus. Você sabe disso. Você sabe que a sua história foi construída com muitos poréns e circunstâncias adversas. Mas em todos estes momentos, quase que por um fio, Deus livrou a sua vida. Não foi uma obra do acaso. Foi Deus preservando a sua vida e dizendo: você está onde eu quero, como eu quero, porque a minha misericórdia vem te acompanhando. E ainda não termina aqui a sua jornada. Grandes coisas você ainda tem para fazer, mas leve a palavra da verdade no teu coração, aonde quer que você for. Muitos problemas você pode enfrentar ainda, mas saiba que o testemunho vivo da palavra de Deus continua viva em nossa vida. E ele continua dizendo: não detenhas para comigo, Senhor. As tuas misericórdias guarda em mim continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prendem, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Digna-te, Senhor, livra-me, Senhor. Apressa-te em meu auxílio. Como é um poema que ele está escrevendo, agora ele pausa aquela parte de agradecimento e ele volta como se ele estivesse lembrando de todas as coisas que ele tinha feito, que as maldades que as pessoas tinham feito para ele era tão grande, que era como a contagem do cabelo de sua cabeça, ou seja, eram muitas as maldades que ele havia sofrido. Mas a sua confiança no Senhor permanece inabalável. E ele diz: seja a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tomem atrás e confundam-se os que me querem o mal. Confundidos sejam em troca da sua oferta os que me dizem ha, ha, ou seja, aquelas pessoas que riem a favor de Davi, ou riem de Davi. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Aqui no verso 16 e verso 17, nós aprendemos que melhor do que ter todas as riquezas deste mundo é ter um Deus que cuida de nós. Você tem algo que os maiores homens e os mais poderosos do mundo desejariam ter, que é o cuidado de Deus, a proteção de Deus, as mãos do Senhor firmes e estendidas para com a sua vida. Que essa palavra fique firme no seu coração e você possa entender que Deus jamais se esqueceu de você. Deus não esqueceu da aliança que ele havia feito com você lá no começo. É por isso que eu tenho a plena certeza de que nós somos uma geração que irá cantar. Nós somos uma geração que irá adorar a Deus. Uma geração que vai dizer: Deus, obrigado, porque até aqui a tua palavra tem nos sustentado.